CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe nossa manhã de estudos. Vamos iniciar a leitura do Evangelho e a prece, para darmos continuidade ao estudo da Revista Espírita. À salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque, à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em nossa casa de amor, o CEAP, para o estudo da doutrina espírita. Pedimos a tua ajuda, a tua proteção para esta manhã de estudos. Envolvei a nossa casa, envolvei-nos para que tudo transcorra conforme os desígnios superiores. Evocamos em teu nome o nosso irmão Allan Kardec, o responsável por esta revista, que ele nos inspire com Dona Amélie Boudet, com a senhora Amélie Boudet, sua esposa, que sempre o apoiou. Em nome desses espíritos amigos, em nome da nossa direção espiritual, do nosso altivo, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Cabo Velho. Platão e a doutrina da escolha das provas.
Nos curiosos documentos célticos, publicados em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, a qual percorria os vários graus de nossa escala espírita. Falei aqui em chinês, né? Os celtas, os druidas. Então, que povo é esse? De quem ele está se referindo? Está se referindo aos gauleses. Entenderam agora? A Gália era uma região ali da Europa, que é o que é hoje a França, Irlanda, Grã-Bretanha, aqui os Países Baixos, era toda aquela região ali. Ele chamava-se Gália. E quem vivia na Gália eram os gauleses. E ela era habitada por tribos, várias tribos célticas, chamavam os celtas. E os druidas eram os sacerdotes, eram os educadores. E eles é que educavam as crianças, os jovens, através das tríades que nós já vimos aqui. E eles, o que ele está dizendo aqui, que esse povo que habitou ali, começou ali no século 8 antes do Cristo, habitava aquela região. Alguns estudiosos eram que vieram lá da África, vieram subir, enfim, habitava aquela região, e eles foram conquistados por César. É o primeiro, o Augusto. Foi lá combater e, os romanos iam para a batalha acostumados a combater, espada na mão, roupa adequada, capacete a cavalo, e os celtas vinham desnudos. Eles não tinham medo de morrer. Então, relatos do próprio César. Eles se uniram, só que o César distribuiu a sementinha da discórdia, né? Trouxe alguns chefes para o lado dele e acabou prometendo algumas coisas, acabou conquistando a Gália. E aonde eles iam, o romano ia, conquistava o território, levava toda a riqueza daquele povo, né? O ouro, e normalmente deixava lá nesse lugar, deixava um governando, né? Uma tropa, e só explorava. Tanto que ele pegava Itália, né? Toda aquela área ali. Então essa é a pequenina história para vocês entenderem quando eles estão falando aqui de druida. E os druidas passava para os seus educandos a reencarnação. Conta Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, que eles emprestavam as coisas para você pagar numa outra vida, emprestava dinheiro agora para você pagar numa outra vida, tanto que eles acreditavam na reencarnação. Então, eu estou aqui também oferecendo a vocês, pedindo a vocês um empréstimo, eu prometo que eu pago na outra vida. Não se preocupem. Todos sabem que a ideia de reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia urido entre os hindus egípcios. Certo? Vamos ver aqui, ó. Pitágoras pegou ali finalzinho, início do Cristo. Vamos ver aqui. Na nossa... Ó, caramba. Fui falar em dinheiro, apertei do Santander aqui. Em que época viveu Pitágoras? Ó, ele nasceu na ilha de Samos, no ano aproximado de 570 antes do Cristo, e morreu provavelmente 496 antes de Cristo. Tá vendo? Estava confundindo aqui as ideias.
O outro é Sócrates. Então, ele nasceu em 570, passou boa parte da sua vida na antiga região da Magna Grécia, atual território italiano, e lá fundou sua escola filosófica. Aquele mapa ali da Europa, é que tudo hoje está bem definido, sempre foi conquista, guerra, hora de um, hora de outro, guerra dali, nunca tiveram paz. Você vê que nunca tem paz lá, está lá a Rússia brigando com a Ucrânia, briga, guerra, o povinho. E muitos de nós viemos de lá, muitos de nós, cansados de guerra, né? Então ele já falava, o Pitágoras, né, o grande matemático, filósofo, antes do Cristo, 500 anos, quase 600 anos antes do Cristo, da reencarnação, da palingenésia. E ele falou, eles foram beber lá na Índia, os hindus, com os hindus. Só que essa ideia era uma ideia, eu estou indo um pouquinho além do que está falando aqui, né? Ele acreditava na metempsicose, que era o ser humano reencarnar em animais e plantas. Então, é uma ideia contrária à doutrina espírita, né? O espírito não retrograda. Cadê aquele livro dos espíritos aqui? A gente estudou ontem, que questão? Nós paramos ontem de tarde, de manhã. O meu livro, alguém levou meu livro. Estou dando um prêmio para quem achar meu livro. Não, de manhã nós estudamos em que questão? De manhã, não foi essa aqui não. Você não marcou não? Terça-feira de manhã. Paramos na 266, isso aí. Então vamos lá. Então não é essa da de manhã. É a questão da noite. A gente vai falando toda hora, fica na cabeça. Acabou aqui, é 100 e pouco. Está aqui, ó. Progressão dos Espíritos. A questão 118 do Livro dos Espíritos é a seguinte: os espíritos podem degenerar? O que é degenerar? Voltar, regredir. Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento adquirido e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas retrogradar nunca, né? Não retrograda. Então essa é a doutrina espírita. Mas vamos lá, essa ideia, olha, quantos milênios se passaram aí. De qualquer maneira, está mantendo viva a ideia da reencarnação. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia aurido entre os hindus e egípcios. Assim, não é de admirar que Platão, Sócrates e outros partilhassem de uma opinião admitida pelos mais ilustres filósofos daqueles tempos. O que, talvez, é ainda mais notável é encontrar desde aquela época o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritos, e que pressupõe a reencarnação, sem a qual não teria razão de ser. Então, todos esses filósofos, tanto que no início aqui do Evangelho, né, tem várias passagens de Sócrates, Platão. Sócrates é bem depois. Você tem Sócrates dividiu o mundo filosófico, antes dele e depois dele.
Então tem os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos. Então, quando viveu Sócrates? 470 a 399 a.C. E a gente sabe que Platão foi um discípulo de Sócrates, né? Não discutiremos hoje esta teoria que estava tão longe do nosso pensamento quando os Espíritos nos revelaram, surpreendendo-nos de modo estranho, porque, confessamo-lo com toda humildade, o que sobre este assunto especial for escrito por Platão nos era então completamente desconhecido. Então, olha, na época de Kardec, quando os espíritos falaram da reencarnação, era desconhecido deles. Foi um choque. Outra prova entre milhares de que as comunicações que nos eram dadas em absoluto não refletiam nossa opinião pessoal. Quanto à de Platão, apenas constatamos a ideia central, ficando a cada um a fácil tarefa de imaginar a forma sob qual ela é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, ela pode ter com a nossa teoria atual. Em sua alegoria do fuso da necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco e atribui ao primeiro o discurso que se segue. Sobre as revelações de E.R. o Hermênio, personagem fictício, segundo todas as probabilidades, embora alguns o tomem por Zoroastro. Compreende-se facilmente que a descrição não passa de um quadro imaginado com o fito de desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha das existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes da escolha por vezes imprudente. Todas estas proposições se encontram no Livro dos Espíritos e confirmam os numerosos fatos citados nesta revista. Então, abre aspas. Ele vai aqui, é Platão, narrando então um diálogo entre Sócrates e Glauco. Tem um personagem aqui fictício e ele atribui isso aqui a Sócrates. Era como eles ensinavam, para a gente ver como é antiga essa ideia da reencarnação, inclusive da escolha da vida futura. Como é que nós estamos atrasados? Como nós estamos atrasados. Então vimos aí que Sócrates viveu aí há quase 600 anos antes do Cristo, 590 e poucos anos. Quanto tempo? Então você bota essa ideia aí há 2.500 anos atrás, 2.600, 2.500. E hoje, e o que aconteceu com o cristianismo? O Cristo falava também abertamente da reencarnação, os apóstolos, mas isso foi suprimido por interesse pessoal, interesses, suprimiram tudo isso. Mas o pouco que ficou, quando você lê o Novo Testamento com os olhos reencarnacionistas, ele é reencarnacionista do princípio ao fim, não é? Você lê aquela parte, é melhor que o homem entre para a vida sem um olho do que o olho se causa da sua perdição. É melhor que entre sem as duas. Quem que de sã consciência vai arrancar os olhos? Ou cortar a perna ou o braço? Ninguém. Então ali está o quê? Ele está falando da reencarnação. O interesse é tão grande, são os mesmos lá de trás, que o camarada interpreta ali aquela relação, aquela conversa com Cristo e Nicodemos, que é muito clara, como a água do batismo. E não é, está falando da reencarnação.
Jesus não deixava passar nada. Quando o doutor da lei fala com ele, o Nicodemos, pô, mas como eu já velho posso nascer de novo? Nicodemos entendeu. Como é que eu já velho posso entrar no ventre da minha mãe? Essa é a tradução. Então Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando. Ele não compreendia como aquilo se daria. Aí o que Jesus faz? Pô, Nicodemos, você não entende essas coisas do mundo que acontecem todos os dias quando eu te falo das coisas do céu. Se Nicodemos tivesse interpretado errado, entendido errado, Jesus ia combater. Ó, não estou falando disso, não é nada disso que eu estou dizendo. Realmente, tu velho vai nascer de novo como? Não é isso, eu estou falando do batismo, da renovação. Mas Jesus não disse isso. Ele ratificou as palavras de Nicodemos. E essas traduções tendenciosas, elas dão um cunho, né? Bota ali, não dá para tirar tudo, mas bota margem para você ter dúbia interpretação. Mas a gente hoje não tem dúvida nenhuma. Mas voltemos aqui ao diálogo de Sócrates e Glauco. Diz Sócrates a Glauco: é de um homem de coração, o armênio, originário da Panfília. Tinha sido morto numa batalha. 10 dias depois, quando levavam os cadáveres, já desfigurados, dos que com ele haviam caído, o seu foi encontrado, são e intacto. Transportaram-no para casa, a fim de fazerem os funerais. E no segundo dia, quando estava sobre a fogueira, ele reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Logo que sua alma saiu do corpo, pôs-se a caminho com uma porção de almas. Ele reviveu, quer dizer, igual Lázaro, né? Ele não estava morto então, estava no estado cataléptico. Mas isso é uma história, para se entender a reencarnação. Olha o que o armênio vai dizer do que ele viu. Logo que sua alma saiu do corpo, pôs-se a caminho com uma porção de almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam na terra 2 aberturas, próximas uma da outra, a no céu 2 outras, correspondentes àquelas. Entre estas 2 regiões estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, mandavam que os justos tomassem o caminho da direita por uma das aberturas do céu, depois de lhes haver posto ao peito um cartaz com a sentença favorável, e mandavam que os maus tomassem o caminho da esquerda, nos abismos, levando às costas um cartaz semelhante ao primeiro, onde se achavam escritas todas as suas ações. Quando chegou sua vez, declararam os juízes que ele devia levar aos homens a notícia do que se passava neste outro mundo, e determinaram que escutasse e observasse tudo quanto se lhe oferecesse. A princípio, viu que as almas julgadas desapareciam. Umas iam para o céu, outras desciam à terra, pelas 2 aberturas correspondentes. Enquanto isto, pela segunda abertura da terra, viu saírem almas cobertas de poeira e de imundícies, enquanto que pela outra porta do céu desciam outras almas puras e sem mácula. Pareciam todas vir de uma longa viagem e paravam prazenteiras num prado, que era como que um ponto de reunião. As conhecidas cumprimentavam-se e pediam notícias dos lugares de onde vinham as outras. O céu e a terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, era recordado tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer, quando em curso na terra. Ali contavam as alegrias do céu
e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Seria longo seguir todo o discurso de Armênio, mas eis, em suma, o que dizia. Cada uma das almas era condenada a 10 vezes o sofrimento das injustiças cometidas na terra. A duração de cada castigo era de 100 anos, duração natural da vida humana, para que aquele fosse sempre décuplo para cada crime. Assim, aqueles que haviam feito morrer os seus semelhantes em massa, atraiçoados cidades ou exército, reduzido seus concidadãos à escravidão ou cometido outras perversidades, eram atormentados ao décuplo para cada crime. Ao contrário, aqueles que haviam semeado o bem em seu redor, que tinham sido justos e virtuosos, na mesma proporção recebiam a recompensa de suas boas ações. O que dizia das crianças que a morte leva pouco depois do nascimento já merece menos repreensão, mas garantia que o ímpio, o filho desnaturado, o homicida estavam reservados os mais cruéis sofrimentos, e o homem religioso e o bom filho as maiores felicidades. Olha, tem um mosquito aqui que eu te conto. Eu estou lendo aqui, mas eu vou explicar, tá? Eu tenho que ler aqui porque é o diálogo de Sócrates falando da reencarnação, tá? Vamos ver aqui. Estava presente quando uma alma perguntou a uma outra onde estava o grande Ardieu. Este Ardieu tinha sido tirano numa cidade da Panfilha. 1000 anos antes, tinha assassinado seu velho pai, o irmão mais velho, e, ao que se dizia, praticado vários outros crimes enormes. Foi a seguinte a resposta da alma: ele não vem, jamais virá até aqui. Todos nós fomos testemunha a tal respeito, de um caso horrível. Quando estávamos para sair do abismo, depois de cumpridas as nossas penas, vimos Ardireu e um grande número de criaturas, a maior parte das quais eram tiranos como ele, ou seres que, em situação particular, haviam cometido grandes crimes. Faziam vãos esforços para subir, e todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio ou não haviam sido expiados suficientemente, tentavam sair, o abismo os referia rugindo. Então, personagens hediondas de corpos inflamados que lá se encontravam acorriam a esses mugidos. A princípio conduziam a viva força alguns desses criminosos. Quanto a Ardileu e os outros, amarraram-nos pelos pés, pelas mãos e pela cabeça, e derribando-os à custa de pancadas, os arrastaram para fora da estrada, através de espinheiros sangrentos, repetindo as sombras à medida que estas passavam. Eis os tiranos e os homicidas, nós os arrastamos para os lançar no Tártaro. Essa alma acrescentava entre tantos objetos horríveis, nada lhes causava o maior pavor que o mugido do abismo, e que lhes era extrema alegria poder sair do silêncio. Tais eram mais ou menos os julgamentos das almas de seus castigos e recompensas. Após 7 dias de repouso, puseram-se a caminho. Ao cabo de 4 dias de viagem, viram de uma eminência uma luz imensa sobre todas as superfícies do céu e da terra. Direita, como uma coluna semelhante ao arco-íris, porém mais brilhante e mais pura. Bastou-lhes um dia para alcançar. Então viram mais ou menos o meio dessa muralha, a extremidade das cadeias que se ligam aos céus. É isto que os sustenta, é o invólucro do barco do mundo, é a vasta cintura que o circunda. Em redor do fuso, distâncias iguais sentavam-se em torno dos 3. Parcas, filhas de necessidade, laqueses, clotos, átropos vestidos de brancos e coroados ceeiras. São nomes lá da mitologia, né? Laqueses. De vez em quando, Cloto tocava com a mão direita no exterior do fuso. Com a esquerda,
Atropos imprimia movimento aos círculos interiores. Logo que chegavam as almas, tinham que se apresentar a Laqueses. Para começar, um hierofante as colocava por ordem em fila. Olha, eu sei que é cansativo, mas eu tenho que ler, vou tirar o resumo e vou passar para vocês, tá? Porque senão eu não vou saber explicar se eu não ler. E para mim também estou prestando atenção que não está... É a história que ele está contando, né? Vamos ver onde ele vai chegar aqui. Depois, tomando no colo de Laqueses as sortes, ou os números em cuja ordem deviam as almas ser chamadas, bem como as diversas condições humanas que lhes eram oferecidas para a escolha, aquele subia a um estrado, e assim lhes falava: eis o que diz a Virgem Laqueses, filha da necessidade. Almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira. Isso tudo, esse imbróglio todo aqui, porque é uma linguagem antiga, é para dizer isso. Olha o julgamento aqui agora que é a parte importante, ó. Falava assim: almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira e renascer na condição mortal. Não se vos designará o vosso gênio, vós mesmas o escolhereis. Olha só, isso tudo é para dizer, o que ele disse aqui até agora? De sofrimento ou de alegria? As almas eram julgadas, uns passavam por alegria, outros o sofrimento, ele é para a região de sofrimento. Depois de passar por essa região de sofrimento, elas eram chamadas: agora vocês têm que voltar à Terra, têm que reencarnar. Vou ler mais um pouquinho aqui, vamos ver que outra ideia importante aqui para a gente. Isso são artigos da revista. Quando acabar esse artigo aqui, já vai falar de um outro, e é grande para chuchu, ó. Pior que é grande. Um aviso de além-túmulo. Mas vamos lá. Aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, escolherá, e sua escolha será irrevogável. Ó, aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, escolherá, e sua escolha será irrevogável. Quer dizer, você vai jogar uma sorte, a maneira deles falarem. Primeiro que vai voltar à Terra, você vai escolher o que você vai ser, o que você vai fazer. E a tua escolha é irrevogável. Então está falando aqui de um planejamento. A virtude a ninguém pertence, ela se liga àquele que a honra e abandona aquele que a despreza. Cada um é responsável pela escolha. Deus é inocente. A estas palavras ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o Armênio, que não teve a mesma permissão. Isso aí é o Armênio contando do que ele viu. Então, olha só, Armênio é um personagem fictício contando o que ele viu no mundo espiritual. Almas sofrendo e almas voltando ao corpo carnal. Em seguida, o hierofante apresentou-lhes todos os gêneros de vida, em número maior do que a das almas ali reunidas. A variedade era infinita. Gêneros de vida. Aqui no Livro dos Espíritos fala do gênero das provas, que é a mesma coisa. Pobreza, riqueza e situações que você passa aqui na Terra. Encontravam-se ao mesmo tempo todas as condições humanas e de animais. Havia tiranias que duravam até a morte e outras que se interrompiam bruscamente e acabavam na pobreza, no exílio e no abandono. A ilustração se mostrava sob todos os aspectos. Era possível escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza da raça. Sempre na antiguidade fala em combate, em guerra, né? A gente sempre viveu em guerra, não tem jeito. Estados completamente obscuros em todos os sentidos, ou intermediários, misturas de riqueza e pobreza, de saúde e doença. Olha só, eram oferecidos à escolha. Havia também a mesma variedade de condições de mulher. Podia ser mulher,
Podia ser homem, ser doente, ser saudável, ter um corpo assim ou assado. Evidentemente, meu caro Glauco, isto é uma prova dura para a humanidade. Cada um de nós que medite e abandone todos os estudos vãos para entregar-se à ciência que fez a felicidade do homem. Busquemos um mestre que nos ensine a distinguir entre o bom e o mau destino e a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Examinemos com ele quais as situações humanas, isoladas ou em conjunto, que conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, junto à pobreza, ou a riqueza ou se tal disposição de espírito deve produzir a virtude ou o vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum, a vida privada ou pública, a força ou a fraqueza, a instrução ou a ignorância, enfim, tudo quanto o homem recebe da natureza e tudo quanto tem de si mesmo. Olha aí, você vai ter que a ignorância ou a sabedoria, a riqueza, a fortuna ou a pobreza, as escolhas das provas. E uma vez escolhido, se torna irrevogável. Ser homem, ser mulher, ser um combatente, tinha que falar da guerra, ou ser um artista. Então essas ideias espíritas de hoje, elas são antiquíssimas. Quando o livro dos Espíritos fala que a doutrina espírita é antiga, ela é muito antiga, ele se refere ali a essas ideias desde que o homem é homem. Moisés foi um pouco mais antigo do que Sócrates e Platão, veio bem antes, aproximadamente 1400 anos antes do Cristo, 1500 por aí. E Moisés foi um iniciado egípcio, nos templos egípcios. Sócrates foi beber essa doutrina na Índia védica e nos templos egípcios, como ele colocou ali. Se Moisés foi doutrinado, um iniciado nos templos egípcios, significa que aquelas ideias a gente se perde na noite dos tempos. O que é um iniciado? Iniciado, naquela época, é o que nós fazemos hoje aqui, nós somos iniciados na doutrina espírita. Eram grupos pequenos, os essênios eram iniciados judeus na época do Cristo. Então, é um grupo de pessoas que estudava, já sabia da reencarnação, tinham os médiuns que se comunicavam com os espíritos, sabiam de tudo que nós estamos estudando hoje. Então essas ideias são antiquíssimas, são ideias antigas. E você vê, como eram verdadeiras, elas permaneceram vivas, e somente agora está sendo divulgada. Estão sendo divulgadas essas ideias agora, porque ela era muito avançada para um grupo de espíritos, para aquele grupo de espíritos em torno. Então era um grupo pequeno de iniciados, e o povão fazia as suas adorações, tinha a questão lá da meter em psicose, que não tem diferença nenhuma para o inferno. Se fizer coisa errada, vai virar um pé de coco ali, um pé de jaca, hein? Ou uma vaca. Qual a diferença de ir para o inferno e fazer isso? Então o povão tinham essas ideias, mas os iniciados não. Eles sabiam. E detalhe, era tão rigoroso a iniciação, os médios eram escolhidos, e se falasse, Diego não podia ficar lá não, que ele abriu o bico. Se falasse do que acontecesse lá dentro, era punido de morte. Então, olha só, o raciocínio que a gente está usando aqui, essa ideia da imortalidade da alma mantendo a sua individualidade, a comunicabilidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a unicidade de Deus, a escolha das provas, etc, etc, sempre existiram, desde que o homem é homem. E elas não morreram. Sócrates, Platão, pegaram essas ideias. Falou de Pitágoras,
Pitágoras, Sócrates, Platão. Vem Jesus, vem agora a doutrina espírita. Elas não vão se perder nunca. A doutrina espírita veio para difundir essas ideias no mundo inteiro, para que o homem modifique o seu proceder, para que o homem aprenda a amar, nem que seja na marra, porque ele, inteligente, desenvolvendo o seu raciocínio, cada vez mais, ele vai pensar e dizer assim, poxa, o que eu plantar aqui, eu vou colher ali. Eu hoje sou o meu avô, a reencarnação do meu bisavô, por exemplo, ou do meu avô. Então eu estou numa situação em que está relacionado na época que eu vivi lá atrás, e eu vou voltar outras vezes. E eu tenho um objetivo, ir para Deus, lei do progresso. Se eu não progredir, eu vou ficar sempre nessa mesmice aqui. E para eu progredir, eu tenho que ajudar o próximo. Tem que ajudar, somos todos irmãos. Olha essas ideias sendo difundidas para o mundo inteiro. E as pessoas entendendo. A gente ainda está no princípio, porque a gente vê, mesmo na casa espírita, poucas pessoas compreendem isso. É só ver o comportamento. Alguns comportamentos de pessoas que estudam, que falam da doutrina. Então eles não acreditam. No fundo não acreditam, são espíritas materialistas. Se suicida, tem apego às coisas materiais, é meu, é do meu filho, é da minha mãe. Mas quem sabe que o pobre coitado que está mendigando não foi seu filho lá atrás, ou a sua mãe lá atrás. Então, quando essa ideia for bem compreendida, a humanidade vai ter um avanço extraordinário em todos os campos. A gente sabe que, com os espíritos, que o conhecimento intelectual engendra o moral. Então, intelectualmente, a gente está cada vez mais avançando. Ainda não chegou ao ponto de pegar lá o que Sócrates, Platão, os iniciados faziam e praticar. Mas já tem um bom número. Hoje a gente já estuda isso abertamente nos centros espíritas. Hoje a gente divulga essas ideias. Deus tem paciência. A gente vai fazendo a nossa parte. A gente vai tentando viver em harmonia. Então está aí a dona Berenice, que mora na comunidade. Então qual a diferença de minha para Berenice? Nenhuma. Se eu tenho um pouco mais, eu tenho, na verdade, o dever de ajudá-la. Quando a humanidade compreender isso, não vai ter mais comunidade, não existirá mais favela. Todos estarão estudando, indo para a escola para estudar, não é para aprender bobagem não. Não teremos autoridades que dá vergonha em querer liberar droga, aborto, em querer ainda tomar o que é do outro, centralizar tudo no Estado. Ideias absurdas, ideias das trevas. Então a gente precisa divulgar essas ideias. É muito importante divulgar essas ideias. Eu não sei onde ela está chegando, não sei onde ela está indo. Mas se lá na Europa alguém entrar no Facebook, no Instagram, ou está dirigindo o seu carro e ligar no podcast, que lá usa muito, vão ouvir, vão raciocinar, para eles buscarem, que livro é esse? Que livro que fala sobre isso? E você, sem ideia preconcebida, sem preconceitos, você lê o livro dos Espíritos e você vai dizer, mas isso é muito óbvio, isso é lógico, é óbvio. É só você ler.
Nós ainda estamos muito atrasados, porque aqui do lado ali tem uma igrejinha que diz que aqui é coisa do demônio. Ainda está nessa. Ainda está nessa. Olha o atraso. Então, mais um pouquinho para a gente fazer a nossa prece. Ó, tais eram mais ou menos os julgamentos das almas, seus castigos e recompensas. Após 7 dias, a gente já falou aqui. Isso aqui a gente já falou. Evidentemente, meu caro Glauco, isto é uma prova dura para a humanidade. Cada um de nós que medite e abandone todos os estudos vãos para entregar-se à ciência que faz a felicidade do homem. Olha o que Sócrates está dizendo aqui. Essas ideias, medite sobre ela. Abandone os estudos vãos, aquilo que não leva nada a lugar nenhum. E vamos estudar essas ideias que são importantes para a gente. Busquemos um mestre que nos ensina a distinguir entre o bem e o mal. Entre o bem e o mau destino, a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Um guia, um anjo da guarda que todos nós temos. Olha, falando lá, 600 anos antes do Cristo, o que para a gente aqui é uma novidade, o que muitos têm dificuldade de entender isso aqui ainda hoje. Examinemos com ele quais as situações humanas, com um guia, com um anjo da guarda, isoladas ou em conjunto, que conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, junto à pobreza, ou à riqueza, ou se tal disposição de espírito deve produzir a virtude ou o vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum, a vida privada ou pública, a força ou a fraqueza, a instrução ou a ignorância, enfim, tudo quanto o homem recebe da natureza e tudo quanto tem que de si mesmo. Esclarecidos pela consciência, decidamos qual a sorte que a nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos é aquele que a tornasse injusta. E o melhor, aquele que incessantemente a conformasse à virtude. Tudo mais, nada é para nós. Iríamos esquecer que não há escolha mais salutar depois da morte do que durante a vida. Não há coisa mais salutar de escolher depois da morte que durante a vida, porque aqui na vida a gente já escolheu. Aí não dá para reclamar, porque quando você reclama, você, me arrependi de ter escolhido aquilo. Deus te concedeu a vida e você como espírito sabe que aquilo é bom para o teu progresso, é útil para você. E você vai reclamar? Então, olha só, você escolheu, você reclamou, você não foi resignado, vamos voltar tudo de novo, porque você já sabe que precisa passar por isso. É necessário. Que este dogma sagrado para sempre se identifique com a nossa alma, a fim de que ela não se deixe lá embaixo fascinar, nem pelas riquezas, né? Vou parar aqui agora. Olha o que ele está dizendo aqui, que esse dogma, que esta verdade, da reencarnação, né? Que é a reencarnação, que este dogma sagrado para sempre se identifique com a nossa alma. Prestem atenção nessa leitura aqui. Agora a leitura é para vocês prestarem atenção, que é a explicação. São 3 frases só, 3 linhas. A fim de que ela não se deixe lá embaixo, aqui no corpo físico, fascinar nem pelas riquezas, quer dizer, eu me achar porque eu sou rico, nem pelos outros males dessa natureza, e que, atirando-se arduamente sobre a condição de tirano ou qualquer outra semelhante, não se expõe a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrê-la ainda maiores. Que bacana, né? Vamos parar por aqui. A gente vai continuar sobre isso na aula que vem. Tem mais uma folha para eu não cansar a beleza de vocês aí, a paciência de vocês. Querem ver uma coisa aqui? Qual a idade dos Vedas?
Olha só, vocês vão entender o que são os Vedas. É um conjunto de livros. Os Vedas são textos antigos e sagrados que têm sido escritos a partir de filosofias intemporais e pelos antigos professores. Os conhecimentos que transportam têm origem em transmissões orais de pessoas esclarecidas há milhares de anos. Os Vedas foram colocados na forma escrita há cerca de 5.500 anos atrás. Então, é em forma escrita. É onde os hindus bebem a sua doutrina, na Índia. E Leon Denis, como ela é passada, os Vedas são passados, esses textos sagrados eram passados oralmente, como acontecia com as tríades entre os celtas, os druidas passavam as tríades verbalmente. Era de 3 em 3, as ideias, 3 ideias, para facilitar a gravar na mente. Ó, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito. Então, 3 ideias para ir gravando. Tudo era por ideias, era oralmente. Muito pouco se ficou escrito depois. Pegamos poucas coisas. Então, Leon Denis se reporta a 40.000 anos antes do Cristo, hein? Essa doutrina dos Vedas. Há quanto tempo se fala da reencarnação, gente? Tanto que o nome Allan Kardec é um nome que ele teve, segundo o Espírito o revelou, quando ele foi um druida. Ele foi um sacerdote. Ele foi um druida, um sacerdote céltico. Para vocês entenderem, nós somos brasileiros, nascemos no Brasil. O Brasil vai lá, né, do norte até o sul. Mas quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Quem nasce na Paraíba, paraibano. Quem nasce no Macapá? Deve ser macapaense, né? Quem nasce em São Paulo? Todos somos brasileiros. Quem nascia na Gália eram os gauleses e era formado das diversas tribos celtas. Eu demorei para entender isso. Entendeu? Quando a gente fala nos celtas, que às vezes confunde os gauleses. Então, os celtas compunham as tribos que formavam os gauleses. E a Gália era toda aquela região, que é até lá perto da Alemanha, até a Alemanha. Tudo bem até aí? Então, qual o objetivo desse estudo de hoje aqui, desse artigo que Kardec colocou na Revista Espírita? É a gente ter a ideia, a gente entender que a ideia da reencarnação é muito antiga. As ideias que nós estudamos hoje na doutrina, o homem já há muito tempo atrás estudava. Não se dava devida atenção, não se tinham os meios de divulgação que nós temos hoje, né? Pergunta? Nenhuma pergunta? Foi bom o estudo? Então vamos lá, vamos terminar o nosso estudo agradecendo a Deus, agradecendo a Allan Kardec, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão, que com a sua humildade se faz presente sempre que pode, junto a nós, espíritos tão atrasados, tão imperfeitos. A nossa gratidão ao altivo, que da mesma forma continua conosco aqui na Terra, onde já poderia estar em mundos, em lugares de maior elevação, com o Dr. Erma, o Baltazar, Antônio de Aquino, todos vocês, nobres amigos, que pela misericórdia, pelo amor que têm a nós, a humanidade, continuam a nos orientar. Ajuda-nos a fazer a parte que nos toca, a sermos fiéis a essa doutrina que nos levará
à liberdade, com o conhecimento, ao progresso necessário a cada um de nós. Muito obrigado por tudo que recebemos aqui nesta casa de amor. Envolva a nossa casa para que ela continue atendendo os propósitos que vêm de instâncias superiores. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e de toda a direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja.